Boa noite, pessoal. Iniciando aqui mais um VigoCast. Lembrar que estamos durante o mês do Novembro Azul. Vai ser um mês todo de VigorCast dedicado a você, homem. Principalmente o homem ali que já passou dos 40, né? Porque conforme eu falei no último VigorCast, a partir dos 45 anos, quase 50% da população masculina já encontra com algum tipo de sintomas da andropausa. Então vamos iniciar respondendo, conforme eu disse, abrimos caixinha de perguntas. Bem, então a gente vai fazer aqui um bloco. Juliana vai nos ajudar. Juliana vai fazer as perguntas aqui que ficaram aqui nas caixinhas de perguntas e eu irei responder. Vamos lá, Ju, como é que tá aí as perguntas? Como estão as perguntas? Vamos lá, doutor, boa noite. Bom, vamos para a primeira pergunta. Doutor, tenho 30 anos. Posso estar na andropausa? Como identificar? Vamos lá. Naturalmente, não é esperado a gente ter uma andropausa aos 30 anos. Então, conforme falamos também com a mulher, não é esperado uma mulher menor que 48 anos estar também na menopausa, mas sim pode ocorrer. Você está com o hipogonadismo, com sintomas correlacionados à andropausa. Que sintomas são esses, doutor? Fadiga extrema, baixa da libido, déficit de ereção, aumento de gordura corporal, perda de massa muscular. Então, tudo isso está correlacionado com a baixa da testosterona, tá? Então, existem também, por exemplo, humor. Você pode também estar com humor mais deprimido, sentindo sem motivação. Então, a literatura também diz baixa da motivação. Então, tudo isso aí está correlacionado diretamente também com a andropausa. E sim, você pode ter, caso você realmente ainda esteja com uma andropausa que a gente chama precoce. Joia. Vamos para a próxima pergunta. Doutor, tenho obesidade grau 1. A obesidade pode antecipar os sintomas da andropausa? Vamos lá. Sabemos que a obesidade ela gera um fator inflamatório. E essa inflamação é uma inflamação de baixo grau sistêmica. Então eu costumo dizer o seguinte: vai estar inflamado todo o corpo, vai gerar uma neuroinflamação, vai gerar uma inflamação na função hepática, na função renal, mas vamos lembrar uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau também pode estar afetando ali o seu testículo. Sem falar que a obesidade, os adipócitos, libera muito uma enzima chamada aromatase. E essa aromatase pode se ligar à testosterona, transformando-a em estradiol, fazendo com que seus níveis de testosterona baixem mais ainda. E é bastante comum na obesidade acharmos exatamente esse quadro. Paciente com gordura visceral aumentada, paciente com tecido subcutâneo, que é exatamente aquela gordurinha que a gente toca, que fica embaixo da pele, aumentada e com níveis de testosterona baixos. Então, sim, obesidade pode fazer com que seus níveis de testosterona caia bastante. Vamos para a próxima. Vamos lá, próxima pergunta existem medidas preventivas que os homens podem adotar para lidar melhor com a andropausa? Então, sim, existem várias estratégias que podemos utilizar. Uma dieta balanceada já ajuda muito. Por quê? Porque a produção hormonal depende dos nossos níveis inflamatórios. Então, uma dieta bem balanceada, composta com bastante aminoácido, proteína, bons carboidratos, boas gorduras, favorece ali a produção hormonal. Manter um sono de qualidade é extremamente importante. Gerenciar também o quê? O estresse. Opa, doutor, mas como é que nos dias de hoje a gente gerencia o estresse? Então, é uma pergunta muito difícil de responder, mas sim é possível. Existem estratégias para meditação, existem estratégias para oração, existem estratégias para você utilizar lazer, atividade física, tudo isso ajuda a controlar o estresse. Porque se os níveis de cortisol estiver muito elevado, é sabido que níveis de cortisol muito elevado também pode fazer a redução da produção da testosterona, tá bom? Então, um sono equilibrado, uma alimentação equilibrada,
Alcoolismo. Alcoolismo também é algo que a gente tem que tentar evitar, usar de forma moderada. Por quê? Porque é sabido que o álcool também, como o tabagismo, pode fazer a redução da produção da testosterona. Mas é bastante comum a gente ver em consultório o paciente dizer o seguinte: doutor, tem alguma coisa errada aí nessa sua conversa sobre o álcool? Por quê? Porque depois que eu tomo 2, 3, 4 doses de uísque, eu fico valente, viu? Então a gente percebe muito isso, a correlação, por exemplo, de aumentar, pacientes dizem que aumenta a libido, tem aquele paciente que tem uma ejaculação precoce, ele não, com o efeito do álcool, ele bloqueia, ele acha que ele ficou mais valente por conta disso, né? Mas sim, o álcool pode prejudicar bastante a formação da tua testosterona, também como o tabagismo. Então tem algumas estratégias sim que podem ser utilizadas, bem como talvez a necessidade de uma reposição da testosterona, que é o que a gente chama de TRT, terapia de reposição de testosterona. Ok? Então, vamos para a próxima pergunta, doutor. A reposição hormonal masculina é uma opção para tratar a andropausa? Como que ela funciona? Bem, conforme eu respondi na pergunta prévia, sim, é uma opção. Como é que ela funciona? Existem várias formas de fazer essa reposição hormonal, tá? Ela pode ser feita através de géis transdérmico, que é aquele gel que você aplica na pele, espalha para ter uma absorção. Existe a opção intramuscular que você faz através de uma aplicação com agulha. Existe a forma subcutânea através dos implantes hormonais subcutâneos. Então, existe também a forma oral, que é a menos indicada para a reposição da testosterona, tá bom? Então, fica aí as principais, que são exatamente a transdérmica, a intramuscular e a subcutânea através dos implantes hormonais, que para mim é a melhor forma. Porque para ter uma liberação contínua, simulando muito mais o que é fisiológico do que você está fazendo alguns picos. Então, para mim, sim, é a forma mais efetiva, chama-se através dos implantes subcutâneos. Vamos lá para a próxima pergunta. Como a andropausa afeta a saúde sexual dos homens? Vamos lá. Como bem sabemos, a testosterona está correlacionada tanto com a libido quanto com a ereção. Eu vou fazer aqui apenas uma pausa para explicar, porque às vezes em consultório eu vejo muito isso. Eu pergunto: e aí, como é que está a libido? O paciente olha assim para mim e faz: tá bem. Então, às vezes, ele confunde o que que é a libido e o que é ereção. Vamos lá, um paciente disse assim, vou citar a frase dele, tá? Bem, doutor, quando a esposa vem para cima de mim, começa, aí eu tenho a ereção e a gente faz. Mas se fosse por mim, eu nem iniciava. Olha só que interessante. Então você vê que o paciente tem a libido diminuído, mas não tem déficit de ereção. Mas a libido está diminuída. Por quê? Porque ele não estava nem querendo. Mas como a companheira quis ali, então ele foi ali e cumpriu o papel. Então, na verdade, ali ele está com um problema da libido, mas ele não tem déficit de ereção. E também existe o contrário. Existe aquela pessoa que tem o desejo, tem a libido, mas quando vai para a hora H ali, a ereção não é satisfatória. Então, aí já é o déficit de ereção. Então, sim, a testosterona tanto mexe com a libido, quanto ele também pode estar correlacionado com a ereção. Ela está correlacionada com a ereção. Vamos para a próxima? Certo, vamos para a próxima. A atividade física desempenha um papel. Qual o papel da atividade física na gestão da andropausa? Vamos lá. Sabemos que a atividade física de forma continuada. O que que eu digo com a atividade física de forma continuada? Ah, não, eu bato uma pelada uma vez por mês. Ah, eu bato uma pelada ali uma vez por semana. Ah, eu pratico ali musculação uma vez perdida. Então não vou ficar só no futebol, não, né? Então eu faço uma atividade física de forma irregular. Então vemos que a atividade física de forma irregular não tem um papel benéfico
tanto para a saúde cardiovascular, como também para a saúde da produção hormonal, principalmente da testosterona. E a atividade física de forma regular, os estudos mostram que sim, ela faz com que aumente a produção da testosterona. Então, tem extrema valia ali a atividade física de forma regular. Vamos para a próxima. Próxima pergunta é: como a dieta e a nutrição podem influenciar na saúde dos homens, especialmente em relação a problemas como obesidade e diabetes? Vamos lá. Sabemos que alimentos contendo alto índices glicêmicos, vamos traduzir, alto índices glicêmicos são o quê? São comidas ricas em açúcares, né? Em carboidratos simples, em farinhas, nos farináceos. Então, tudo isso favorece um aumento glicêmico. E esse aumento glicêmico dispara muita insulina, que essa insulina em excesso, ela é inflamatória. Os derivados de açúcar também são inflamatórios. E essa inflamação, como bem disse, ela vai gerar uma sobrecarga para todo o nosso organismo, como também aumentar ali a produção do tecido adiposo, melhor dizendo, acúmulo de gordura. E como eu bem disse, que o acúmulo de gordura ela está correlacionada à diminuição da produção da testosterona, como também o aumento da conversão da testosterona no hormônio feminino, no estradiol. Então, sim, a obesidade ela atrapalha e muito na formação da testosterona. Então, favorecendo ali uma andropausa, favorecendo também um hipogonadismo, que muitas vezes ele pode ser tanto primário quanto secundário. Quando nós temos um hipogonadismo primário, é quando o testículo para de funcionar. Quando a gente tem um hipogonadismo secundário, é quando a gente tem um problema no funcionamento dos precursores, né, na hipófise, principalmente na formação do hormônio chamado LH. Então, a obesidade tem um papel extremamente importante ali quando o assunto é andropausa e baixa da testosterona. Vamos para a próxima. Próxima pergunta é: a terapia de reposição hormonal é a única opção de tratamento para a andropausa? Bem, falamos aqui de vários, né? A gente pode ter tanto uma deficiência, na produção da testosterona, por via da produção do hormônio chamado LH, que seria um hipogonadismo secundário, que aí sim a gente apenas repondo, estimulando esse hormônio, a gente tem uma produção testicular regularizada através desse estímulo. Ou muitas vezes quando o hipogonadismo ele é primário, embora que eu faça o estímulo testicular, esse testículo ali já não responde. Então, nesse caso, a única terapia disponível para ele seria realmente a terapia de reposição da testosterona, tá? Então, em apenas, salvo algumas exceções, existe também uma contraindicação. Agora, claro, uma coisa chama-se terapia de reposição de testosterona. Outra coisa chama-se uso indiscriminado por testosterona por fins estéticos ou recreativos. Então, não é isso que estamos falando. Estamos falando de níveis fisiológicos que têm a capacidade de ser cardioprotetora, protetor cerebral, né? Porque eu falei a importância no humor, a importância na ansiedade, na cognição, na concentração da testosterona, na saúde cardiovascular, porque sabemos que o músculo cardíaco tem vários receptores de testosterona, então ela é cardioprotetora. Sabemos também que pacientes em uso de terapia de reposição hormonal com hipogonadismo ou com os sintomas do hipogonadismo têm bastante benefícios também no controle, inclusive, do colesterol, inclusive também no controle da glicemia. Existem trabalhos mostrando, existem várias evidências mostrando que foi muito mais fácil controlar a diabetes, controlar a glicemia quando regularizou níveis de testosterona. Então, sim, existem várias evidências e vários benefícios na terapia de reposição hormonal. Sem falar ali relacionado à fadiga, ao bem-estar, à autoestima, né? Então, tudo isso aí está correlacionado, sim, com a reposição hormonal.
Próxima pergunta é: existe alguma evidência de que a andropausa esteja relacionada ao aumento do risco de certas doenças, como doença cardíaca? Vamos lá. A baixa da testosterona existe sim um maior aumento de mortalidade. Existe sim um maior aumento de incidências de doenças cardiovasculares. Por isso que na pergunta anterior eu exatamente citei, dizendo que a testosterona em níveis fisiológicos, ela tem um caráter protetor cardíaco. Então, sim, ela tem uma importância muito grande em cima do funcionamento cardiovascular. Próxima pergunta é: a andropausa pode levar a problemas de sono, no caso, como a insônia? Vamos lá. Isso aí está muito mais correlacionado com a parte feminina, com a parte da menopausa, pelo bloqueio principalmente de um hormônio chamado progesterona. E a progesterona, por sua vez, ela tem um papel fundamental, um papel muito importante no sono. E no homem, que a gente está falando sobre a deficiência da testosterona, não é que nós não tenhamos a progesterona, não é que nós não temos estradiol, mas com níveis muito inferior ao feminino. Então, ela não está a baixa da testosterona para o homem não tem a mesma, a andropausa não tem a mesma correlação como a menopausa tem com a insônia com a mulher. Então, não tem uma correlação direta em relação à insônia. Temos que averiguar outros fatores. Agora, lembra que a testosterona está correlacionada com o humor. Será como é que está a ansiedade desse paciente? Como é que está o estado emocional desse paciente? Que pode, assim, por questões paralelas, estar desenvolvendo esse quadro aí de insônia. A próxima pergunta, doutor, é: qual o papel dos níveis de testosterona na andropausa e como eles mudam com a idade? Vamos lá. Quando falamos em níveis, fica aí exatamente onde começa a ter vários falta de consenso, de entendimento. Por quê? Porque a gente vê que os livros dizem que a normalidade da testosterona está em 300 nanogramas a 900 nanogramas. E quando a gente tem essa, essa abordagem, vemos que entre 300 e 900 existe um gap muito grande. Então, sabemos que o homem, a partir dos 30 anos de idade, ele começa a ter um déficit na produção da testosterona de 1%. Mas o que eu vejo em consultório hoje está muito acima disso, porque quando a gente pega hoje os exames laboratoriais dos pacientes que estão no quadro de obesidade, que não tem uma vida com alimentação regular, com sono, tem um histórico de alcoolismo, tabagismo, né? Um sono irregular, vida estressante, a gente não vê apenas o déficit de 1% ao ano a partir dos 30 anos. Vemos um déficit bem maior. Algo que a gente olha assim, verifica um paciente com 35, 40 anos ali, com 350, 400 de testosterona, então é um déficit bem maior do que aquele 1%. Agora, claro que isso não é uma conta matemática, que todo mundo deveria estar nesses níveis. Existe sim um paciente que ele está com 500 de testosterona e está muito bem, obrigado. Então, a reposição hormonal, ela não pode ser feita apenas os níveis estão baixos ou os níveis estão altos. Está correlacionado sim com os níveis hormonais, porém a clínica do paciente, ela tem que estar evidente. Por exemplo, estou fazendo porque minha libido está baixa, estou fazendo porque eu estou com déficit de ereção, estou fazendo porque eu estou fadiga física, mental, estou perdendo muita massa muscular. Olha só como tem que ter a clínica associado ao exame laboratorial. Agora sim, o exame laboratorial vai ser apenas como um guia, é um exame complementar, porque temos evidências científicas mostrando que, embora os números no exame laboratorial estejam no que é chamada na fase, na zona de normalidade, com clínicas favoráveis ao hipogonadismo, com clínica favorável ao baixo índice de testosterona, pode ser feito inclusive a reposição com finalidade de melhorar esses sintomas. Então, vai ser a soma entre a clínica do paciente, como o paciente está se sentindo,
mas o exame laboratorial é quem vai ser exatamente a guia mestre para esse tratamento. Doutor, chegamos na última pergunta e vamos fechar com a pergunta de: todo homem passa pela andropausa? Bem, conforme a gente falou no Outubro Rosa, o que caracteriza na mulher a menopausa é exatamente a ausência da menstruação há mais de um ano. Então, no homem, na andropausa, não tem isso. Opa, o que caracteriza no homem? Então, não é o nível laboratorial, que aí a gente tem, na verdade, os níveis laboratoriais só vai diagnosticar o hipogonadismo, né? Então, na andropausa está correlacionado com a sintomatologia. E como ele não tem isso, opa, parei de menstruar. Não acontece isso com o homem. Então, muitas vezes ele está com a sintomatologia, mas ele não sabe que ele está passando pela andropausa. Ele está impaciente, ele tá ansioso, ele está meio depressivo, ele está se sentindo fadigado, ele está desmotivado, ele está com a libido diminuído, mas ele acha que é normal, porque é a idade que chegou, e ele coloca vários subterfúgios para achar que é aquilo mesmo, é por conta da idade, é por conta do excesso de trabalho. Ele está com problemas de ereção, ele está com vários aspectos que estão correlacionados com a baixa da testosterona, está com várias sintomatologias da andropausa, porém não procura ajuda, igual falei. A partir dos 45 anos, quase a metade da população masculina já tem sintomatologia da andropausa. Porém, apenas 5% são tratados. Então, sim, o homem ele tem ele pode estar passando por esse problema e muitas vezes está sendo subdiagnosticado ou até mesmo ele nem saber que existe andropausa. Mas hoje aí a gente vai quebrando esse tabu e está fazendo as informações chegarem na população masculina também, aonde você vê que a população feminina ela procura mais, porque a menopausa é bem marcante, o climatério na mulher é muito marcante, então sim, a mulher procura muito mais fazer terapias de reposição hormonal do que a população masculina. Então, finalizamos mais essa rodada de perguntas. Espero ter solucionado várias dúvidas. Vou deixar desde já aí, ó, caixinhas de perguntas. Agradeço a todos que mandaram suas perguntas, que a sua dúvida pode ser a dúvida desse que está assistindo. E desde já você pode mandar as suas perguntas, que na próxima quarta-feira estaremos respondendo todas elas. E aproveita desde já. Clica aí se não está nos seguindo, começa a nos seguir nas redes sociais, ativa lá o sininho também no YouTube, que você vai estar sempre recebendo ali o que há de mais moderno, o que há de atualização e nossas informações de forma semanais. Combinado? Então, até próxima quarta-feira com mais um VigoCast. Boa noite, boa noite!